Começou em Santa Catarina o julgamento do homem que atacou uma creche em Saudades em maio de 2021. Na época, o criminoso matou 3 crianças e 2 funcionárias. Logo no início da manhã, familiares das vítimas se mobilizavam em frente ao Fórum de Pinhalzinho, a cerca de 700 quilômetros de Florianópolis. O réu chegou sob um forte esquema de segurança. No primeiro dia de julgamento, foram ouvidas 6 vítimas, 8 testemunhas de acusação e 4 testemunhas de defesa. O réu acompanhou os depoimentos das vítimas da chacina na creche de Saudades em uma sala separada dos demais. O massacre aconteceu em maio de 2021 em Saudades, no oeste de Santa Catarina. O assassino chegou ao local armado com uma adaga e invadiu a creche pela porta da frente. O atentado terminou na morte de 3 bebês com menos de 2 anos e 2 professoras. O réu confesso foi denunciado pelo Ministério Público e responde pelas mortes das 5 vítimas, além de 14 tentativas de homicídio. Gisela é secretária de Educação e trabalhava na creche no dia do ataque. Ela disse que as portas da escola foram fechadas nesta quarta-feira para apoiar as vítimas. A gente está ali justamente por isso, para clamar por justiça e paz, né? A gente esperou por esse momento, 2 anos, para que a justiça seja feita. Já Vanusa lembra os momentos de pânico que viveu. Hoje eu entro lá e eu enxergo a cena toda, né? Porque quem estava lá nunca vai esquecer, né? A gente quer justiça e espero que seja feita, né? A previsão é que o júri se estenda por pelo menos 2 dias. Na denúncia, para o fim de condenar o réu Fabiano Kippermayer a pena privativa de liberdade de 329 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, decorrente dos seguintes fatos individualmente considerados. Foram dias muito intensos, Eduardo, sobre essa cobertura e dias bastante emocionantes, assim, sabe? Porque a gente acompanhou de perto, né, a semana que aconteceu essa tragédia. Então a gente reviver tudo isso foi bastante emocionante. Certo. Você ouvir os detalhes das testemunhas, contando os detalhes, né? Você ter acesso a detalhes que até então a gente não sabia, por exemplo, das vítimas, as posições dos corpos, como as pessoas chegaram até ali, o que elas encontraram, o que elas ouviram. Também o sentimento de tudo isso foi muito forte, né? Você ouvir aquilo. E é claro, a versão da acusação também foi muito forte, porque a acusação trouxe alguns detalhes ali, por exemplo, assim, vídeos, né, das crianças com os pais. É claro, tentando comover até mesmo os jurados, né, sobre tudo o que aconteceu. A gente ficou no plenário, então, junto com alguns familiares, né, por exemplo, a gente estava sentado aqui ao lado, tinha familiares das professoras mortas na frente, os próprios pais das crianças. Então, quando eles se emocionavam, não tinha como a gente não se emocionar também, porque a gente fazia parte daquela energia, daquele sentimento naquele momento. Então, foram dias bastante intensos, né, de cobertura. A gente ficou boa parte do tempo na rua, escrevendo na rua, boa parte do tempo a gente ficou dentro também do fórum acompanhando. Então, a cada intervalo de sessão a gente saía para mandar o material para nossa equipe aqui em Chapecó para produzir esse material. Mas assim, foram dias bastante intensos e o Jeovô Petri, ele acompanhou ontem, o último dia do júri, e a gente tem uma matéria especial trazendo todos os detalhes de como foi esse último dia. Vamos assistir. 13h20 da tarde. Após a réplica pela acusação e a tréplica da defesa, todas as pessoas deixaram o fórum da comarca de Pinhalzinho. Dentro permaneceram o juiz, promotores e os 7 jurados. Após 3 horas, a sentença foi lida pelo juiz Caio Taborda. Eram 8 horas da noite. Para o fim de condenar o réu a pena privativa de liberdade de 329 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, decorrente dos seguintes fatos individualmente considerados. Ainda de acordo com a sentença, além dos 329 anos e 4 meses de prisão, cabe indenização de R$500 mil para cada família das 5 vítimas fatais. 400 mil para a família do bebê socorrido que sobreviveu ao ataque.
40 mil para cada uma das 14 vítimas de tentativa de homicídio. As qualificadoras que basearam a decisão dos jurados são motivo torpe, uso de meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. O computador, objetos e facas que pertenciam ao réu serão destruídos. Após a divulgação do resultado, o juiz e o promotor de justiça falaram sobre o trabalho que determinou a condenação do réu. Felizmente, todo o procedimento ocorreu sem nenhum problema mais grave, que já não fosse esperado em decorrência de um julgamento de tal magnitude. Então, acredito que hoje, após a fala dos jurados, realmente esse processo se dê por encerrado, sendo a justiça realizada aqui na comarca de Pinhalzinho. Uma sentença justa, uma pena grave, um crime bárbaro, cruel, mas que hoje nós podemos dar um alento a essas famílias e um exemplo para toda a nossa sociedade, que crimes como esse não voltam a acontecer. E se eu tenho um pedido à imprensa, a cada um de vocês que eu tenho visto aqui e acompanhou essa sessão, é que não divulguem o nome do assassino. A única coisa que ele buscou com tudo isso, além da crueldade e brutalidade dos atos dele, foi a visibilidade, a vaidade. E ao se divulgar o nome dele, estamos incentivando que outras pessoas cometam esses bárbaros crimes, como já aconteceu. Esperamos que isso não volte a acontecer. Do lado de fora do fórum, parentes das vítimas aguardavam a saída do homem que acabou de ser condenado pela justiça. A prima de uma das professoras que morreu na chacina disse estar aliviada. Representa alívio, né? Porque, querendo ou não, a gente se sente um pouco mais seguro, sabendo que ele vai ficar preso, vai ficar fora da comunidade. E é alívio, não traz ela de volta, não vai trazer ela de volta, não vai apagar a imagem, a dor, o sofrimento, mas é um alívio. Eram quase 10 horas da noite quando o homem deixou o fórum de Pinhalzinho rumo à penitenciária de Chapecó. Ficaram histórias que jamais serão esquecidas. Estes 2 dias foram intensos, nervosos, em que familiares das vítimas estiveram frente a frente com um homem frio que em momento algum do julgamento esboçou qualquer reação. A sentença foi proferida pelo juiz, mas as saudades, estas permanecerão por toda uma vida. A cidade de Saudades sente eternas saudades. A eterna saudade das crianças de Saudades, Santa Catarina, e das profissionais saudadenses que nutriam a construção esperançosa de um mundo melhor. A eterna saudade do que antes era Saudades, Santa Catarina, me corta por inteira. A saudade deles, nossos eternos anjinhos, e das nossas colegas, nossas eternas heroínas, sempre será sentida. Uma página foi virada, como estava escrito em um dos cartazes em frente ao fórum. Saudades, sente eternas saudades. Baita trabalho, baita trabalho. É uma matéria bem construída, bem relacionada e com muito respeito, e trazendo uma verdadeira parcial do que foi o dia de ontem. Eduardo, inclusive essa fala do Jeovô Petri no final era uma das falas que o próprio juiz fez no final da sessão, né, depois que ele deu a sentença. Ele falou, inclusive ele falou, vou quebrar o protocolo, né? Ele deu a sentença, normalmente o juiz ele dá a sentença, encerrou, né, sai então ali da sessão. E ele quebrou o protocolo de fato, ele falou com os familiares, ele disse que, inclusive é uma parte que ele fala assim, esperamos que a justiça feita hoje vire uma página na vida de vocês, que vocês possam recomeçar a partir de hoje. Foi parte do trecho do que o juiz falou. Foi um momento assim de muita emoção, Eduardo. A gente ficou ao lado ali, né, para não atrapalhar até mesmo as famílias que estavam, né, nesse momento da leitura da sentença. E a gente pôde ver assim pessoas bastante nervosas, apreensivas. Momentos antes, inclusive, 6 horas da tarde, a gente começou a se aproximar do fórum para acompanhar de fato, né, a leitura da sentença. A gente pôde ver as pessoas muito aflitas ali, né, querendo saber, esperando por aquilo. Então, era um momento muito aguardado pelas famílias, né? Depois de tudo que se passou, foram 2 anos de muita espera, né? Angústia para saber sobre isso. Inclusive o promotor Bruno, que ele falou ali na entrevista, ele estava muito emocionado durante todos os 2 dias das sessões, né? Ontem, por exemplo, durante a tarde, quando teve então a acusação e a defesa se enfrentando, né, nos debates,
ele ficou muito emocionado com tudo que foi trazido, né? E depois do final, inclusive, eu conversei com ele nessa entrevista que a gente teve coletiva, e eu pedi justamente sobre essa emoção, né? Como foi essa emoção e o porquê dessa emoção. E ele falou que cada página que eles viravam durante todo o processo, montando o processo, no caso, para chegar a esse momento do júri, eles se emocionavam. Eram momentos delicados, porque eles viam as imagens que foram feitas pela perícia, eles viam os relatos das pessoas sobre isso, e ele sabia que tudo que a defesa teria apresentado, ou apresentou durante esse tempo, alegando insanidade mental e tudo mais, não era aquilo. Que, de fato, esse homem, que agora foi condenado, ele planejou por cerca de 10 meses esse crime e foi lá e praticou. Ele escolheu a creche Aquarela por conta da inocência das crianças e sabia que lá ninguém iria enfrentar ele. Ele, inclusive, teria a possibilidade de ir numa outra escola, que era a escola que ele estudava, mas ele não foi lá porque ele não conseguiu comprar uma arma. Inclusive, ele tinha o dinheiro da arma, era cerca de 11 mil reais que foram uma arma de fogo, ele queria. Exatamente, ele queria uma arma de fogo, mas ele não conseguiu. Um revólver, uma pistola, alguma coisa assim. Exatamente. Mas ele não conseguiu comprar essa arma, então ele conseguiu comprar essa espada, né, essa adaga de aproximadamente 80 centímetros, e então ele foi na creche e praticou esse massacre. Um dos momentos assim, bastante importantes, Eduardo, foi no primeiro dia, que foi o depoimento de uma testemunha de acusação, que era um bombeiro. Foi o primeiro bombeiro que chegou lá na creche no momento do atendimento. Ele estava de plantão em Saudades quando eles receberam essa ligação. Então ele chegou na creche e ele lembra que o autor, né, desse crime, ele pediu: cuida da minha amiga, cuida da minha espada, cuida da minha arma, ele disse, né? Pedindo que o bombeiro cuidasse da arma que ele usou para atacar as crianças, para você ver a ousadia desse rapaz. Teve um outro momento também, que foi na tarde de quarta-feira ainda, quando uma testemunha de acusação também trouxe o depoimento dela, as versões dela, e era um vizinho, que foi uma das primeiras pessoas a chegar ali no local. Ele contou, né, que ele chegou no local, ele foi barrado por outras pessoas que estavam por ali, porque não sabiam o que estava acontecendo. Eles só ouviam gritos, né, gritos de professoras, e até mesmo de tudo que estava acontecendo ao redor, né, Prado? E ele contou que quando ele entrou ali, ele ficou bastante emocionado, chocado com tudo que ele viu, né? E lá no momento do júri, Eduardo, ele pediu para o juiz, já depois que terminou todo o depoimento dele, ele pediu para o juiz se ele poderia olhar para o rosto do réu. O juiz liberou essa situação e quando ele olhou para o rosto do réu, ele ficou fixamente olhando para ele e chamou ele pelo nome. Chamou ele pelo nome e daí ele chacoalhou a cabeça, dizendo que ele era, né, a pessoa que ele mencionou. E nisso o advogado de defesa então dele pediu que não houvesse mais essa comunicação e foi encerrado. Mas então houve um momento de tensão bastante grande nesse momento então entre a comunicação entre os dois. Teve um outro momento ontem, né, quando, na verdade foi na quarta-feira, quando o assistente, na verdade é um médico psiquiátrico que auxiliou nesse processo todo. E ele falou, né, trouxe a análise dele sobre o que ele conseguiu levantar de informações e ele disse que o autor, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Olha só. Plena consciência, porque nada indica que naquele momento ele não tinha consciência de que ele iria atacar uma creche, de que ele iria matar pessoas. Inclusive, uma das pessoas lá do fórum falou que ele queria se tornar o maior homicida do Brasil. Para você ter uma ideia. Queria notoriedade, queria virar o bandidão, o temido, o mais falado na mídia. Exatamente, o mais falado na mídia. E é justamente o que o promotor disse, né? Quanto mais mídia, quanto mais você traz o nome desse tipo de pessoa, quanto mais você traz a imagem dessa pessoa, é isso que eles querem. É isso que esses massacres que acontecem no Brasil, é isso que essas pessoas querem. Elas querem protagonismo. E, de fato, é por isso que agora mudou uma política mundialmente, né, Prado? Sim. Até mesmo na imprensa, aqui no Grupo ND, a gente tem essa política de não trazer mais nomes, não trazer a imagem da pessoa, para justamente evitar esse tipo de situação. Não dá janela para bandido. Não dá janela para bandido. Só para fechar aqui, Eduardo, ontem também uma fala bastante importante, que eu acho que faz muito efeito nisso tudo, é de um promotor, do assistente de acusação. Ele falou assim que Saudades e Pinhalzinho iam fazer história na justiça. E de fato eles fizeram. Por isso quero deixar os parabéns aos promotores, porque a gente acompanha, a gente sabe o quanto eles foram incisivos para que de fato ele pegasse a pena máxima, né? Foram 329 anos. Claro, não vai ficar esses 329 anos na cadeia, mas aí ele pegou a pena máxima e reconheceram praticamente todas as qualificadoras apresentadas durante esse júri. O acusado invadiu a creche Pró-Infância Aquarela em Saudades no dia 4 de maio de 2021. O ataque matou 5 pessoas, 2 funcionárias da creche e 3 crianças. Ele também é acusado de outras 14 tentativas de homicídio. No dia 5 de maio de 2021, o acusado teve a prisão preventiva decretada.
A Justiça negou 3 pedidos de insanidade mental nos dias 5 de maio, 23 de junho e 7 de julho de 2021. No dia 5 de agosto de 2021, durante a audiência online, o juiz decidiu ouvir o jovem pessoalmente. No mesmo mês, no dia 24, a audiência foi presencial em Pinhalzinho. O advogado apresentou um laudo particular e o juiz deferiu o pedido para fazer o exame de insanidade mental realizado pela Polícia Científica de Blumenau. O laudo foi concluído no dia 19 de outubro de 2021 e o juiz pediu mais detalhes para o perito. A partir disso, em 2 de fevereiro de 2022, o juiz decidiu que a questão da insanidade mental seria definida no júri. Então, a defesa, no dia 7 de fevereiro, questionou em primeira instância para um novo exame de insanidade mental, que foi negado. No dia 1º de março de 2022, a defesa recorreu e entrou com recurso pedindo um novo laudo. O Tribunal de Justiça negou o pedido no dia 28 de junho de 2022. No dia 11 de outubro de 2022, o juiz decidiu que o caso iria para júri popular, no dia 9 de agosto de 2023. O réu foi condenado a 329 anos e 4 meses de prisão, sem a chance de recorrer em liberdade, além do pagamento de R$500 mil às famílias das vítimas. Nós não admitimos esse tipo de crime, nem mesmo que cometam esse crime e digam que são loucos, que não sabem o que estão fazendo. Sabem. Comprovado nos autos, sabem o que estão fazendo e a sociedade vai punir. E hoje a comarca de Pinhalzinho, município de Saudades, município de Pinhalzinho, município de Nova Erechim, foi exemplo para o mundo inteiro. A pena é cumprida, o máximo pela lei, há 40 anos. A pena foi fixada justamente pelo juiz de direito em 329 anos e 4 meses. O Ministério Público não tem interesse no momento em recorrer. Não analisamos, obviamente, nós vamos analisar a sentença com calma, assim que se acalmar, mas por hora não temos interesse não em recorrer, uma pena justa, e eu digo mais, infelizmente ele não vai poder cumprir toda essa pena porque a legislação brasileira assim não o permite. Hoje famílias perderam filhos nesse atentado e quase perderam também, teve famílias que quase perderam. Acompanhasse os filhos. O amor que essas famílias demonstraram por seus filhos que se foram e que estão presentes, nós temos que estar juntos. Analisar se há situações ou não em que devemos acompanhar, que devemos encaminhar tratamento ou não, mas que não sirva de desculpa, né? Os pais têm que acompanhar. Agora, dizer que não sabe quando faz as coisas tendo plena ciência, 10 meses planejando, idealizando para cometer atos brutais. A sentença foi longa, assim como a própria complexidade de todo o processo e a duração. Se trata de um processo que tiveram mais de 1.500 eventos ao longo de 2 anos de trabalho, vários crimes praticados, então a sentença foi realizada de uma forma assim como se faz em relação a todos os outros casos, no entanto, obviamente se levando em consideração a complexidade e as peculiaridades que permearam toda a situação. A manhã da quarta-feira, 9 de agosto, foi marcada pelo início do julgamento de Fabiano Kippermay, acusado de assassinar 3 crianças e 2 professoras. O crime ocorreu no dia 4 de maio de 2021 no município de Saudades, no oeste catarinense. Em frente ao Fórum de Pinhalzinho, que fica a cerca de 10 quilômetros de Saudades, populares protestaram pedindo por justiça. O acusado entrou por uma porta lateral, fortemente escoltado e utilizando um colete à prova de balas. A equipe de jornalismo do Canal Ideal acompanhou os primeiros momentos do julgamento, direto do Fórum de Pinhalzinho. O dia amanheceu chuvoso em Pinhalzinho, cidade onde o acusado de cometer a chacina em Saudades será julgado. E o dia combina com o coração das pessoas que moram no município. Vanusa Ramos é uma das pessoas que foi à frente do fórum neste primeiro dia de julgamento. Ela trabalhava na creche quando ocorreu o ataque. Então, de repente, né, em menos de 10 minutos tudo acontecido. Né? Eu, graças a Deus, cheguei lá, eu vi ele não conseguiu me ver, daí eu consegui correr e chamar socorro na rua, né? Senão eu ia ser uma das primeiras, porque eu geralmente, eu que pedia quando entrava gente na creche o que queria, né? O que estava fazendo ali, né? Então, nossa, foi muito horrível aquele dia. E para ti, como é que é o sentimento de estar aqui hoje acompanhando esse julgamento? Eu espero que tenha justiça, né? Porque não dá para deixar passar isso ali. Porque de louco isso aí não tem nada.
O julgamento é o momento mais esperado pelas famílias e pela comunidade, já que o crime impactou bastante toda a região. A gente vê o sofrimento das famílias, né? Inclusive, nós temos um motorista que trabalha para nós na Secretaria de Educação, que perdeu a sua filha, né? Então a gente todo dia vê ele, aquilo renova todo dia. Não tem o dia que a gente não lembra do que aconteceu lá no Aquarela no dia 4 de maio de 2021. Então é um sentimento de muita dor, né? E hoje nós estamos aqui justamente em sinal de solidariedade, nós solidarizando com essas famílias das vítimas. A dor vai ficar, mas vai ser um alívio. Eu acho que realmente estamos aqui clamando por justiça. Realizar a sessão do Tribunal do Júri sem nenhuma intercorrência. Realizamos em apenas 2 dias, ao contrário do inicialmente previsto, que seriam de 3. Felizmente, todo o procedimento ocorreu sem nenhum problema mais grave, que já não fosse esperado em decorrência de um julgamento de tal magnitude. A sentença foi longa, assim como a própria complexidade de todo o processo e a duração. Se trata de um processo que tiveram mais de 1.500 eventos ao longo de 2 anos de trabalho, vários crimes praticados, então a sentença foi realizada de uma forma assim como se faz em relação a todos os outros casos, no entanto, obviamente se levando em consideração a complexidade e as peculiaridades que permearam toda a situação. Uma sentença justa, uma pena grave, um crime bárbaro, cruel, mas que hoje nós podemos dar um alento a essas famílias e um exemplo para toda a nossa sociedade, que crimes como esse não voltam a acontecer. Nós não admitimos esse tipo de crime, nem mesmo que cometam esse crime e digam que são loucos, que não sabem o que estão fazendo. Sabem, comprovado nos autos, sabem o que estão fazendo e a sociedade vai punir. E hoje a comarca de Pinhalzinho, município de Saudades, município de Pinhalzinho, município de Nova Erechim, foi exemplo para o mundo inteiro de que nós não admitimos esse tipo de crime. Foi dado um exemplo, foi uma medida, uma sentença pedagógica, exemplar, que bota um freio em quem não tem cabeça para nada e acha que neste país, que neste estado pode fazer qualquer coisa. Em nome de um caso, em nome de uma filosofia, de uma ideologia. Não pode. As pessoas estão submetidas à lei, e esse cara também. Evidentemente que a tua pergunta suscita. Ele tem amplo direito de defesa. Embora não vá recorrer em liberdade, embora tenha sido imposta uma multa que ultrapassa os 3 milhões, embora os 329 anos e 4 meses de sentença de prisão. Pena que no Brasil não temos prisão perpétua, porque esse indivíduo jamais poderia voltar ao convívio da sociedade. Não tem recuperação, embora a lei diga que tem. O que vai acontecer agora são recursos, ele não vai recorrer em liberdade, vão tentar, no máximo, diminuir a pena.